Alexandre Nerdmaster para Nerd. Seguinte, gente, acho que uma pergunta que não só os ouvintes, mas os podcasters, tem podcasts menores, eu inclusive. O podcast de vocês já está dando dinheiro? Então vamos perguntar melhor. O podcast de vocês já está pelo menos se sustentando, ou seja, já está pelo menos salvando o servidor? E quando é que ele começou a fazer? Demorou quanto tempo para que ele começasse a não dar prejuízo? Eu posso falar pelo PirataCast. O PirataCast, desde o princípio, nunca deu prejuízo. O único prejuízo que a gente teve no PirataCast foi comprar domínio. Depois disso, teve um amigo nosso que manteve o site durante muito tempo. Depois foi os links do Submarino que foram pagando o servidor, dando a oportunidade da gente dar presente para ouvintes, comprar coisas. A gente compra muita coisa, tá? Para ouvintes, que é todo o Submarino, por exemplo. E agora, os anúncios, o dinheiro, mas a gente não está rico, sobrou dinheiro para a gente ainda. Mas a gente já consegue comprar alguma coisa e manter o site subindo aí. O tempo da dinheiro? Eu acho que um podcast sozinho dar dinheiro é complicado, porque poucas pessoas fazem propaganda da questão de podcast patrocinado, existe, mas é relativamente pouco. Então o podcast acaba gerando dinheiro nas outras coisas, do banner publicitário que está no blog, na ação de marketing da qual se participa, na venda de camisas, naqueles que isso aí funciona bem, não é todo blog que vai ter um volume de gente para vender camisa. Então todas essas outras coisas podem gerar dinheiro, mas hoje no Brasil é difícil o podcast, é muito fácil ter podcast que sustente o programa, mas um podcast que sustente os participantes é muito complicado por conta de toda essa questão. Por quê? O podcast sozinho não vai resolver nada. Você vai ver vários exemplos de podcasts que, à medida que vão crescendo, eles vão variando as coisas que fazem, vão diversificando, vão ampliando a sua utilização do blog. No Papo de Gordo mesmo, a gente transformou o que era o blog sobre a gastroplastia do Dudu, transformou no portal Papo de Gordo sobre saúde, comportamento, gordices, e isso deu um incremento também na parte de publicidade. Então é um ponto importante. A pessoa que está querendo fazer um podcast para ganhar dinheiro, é melhor fazer outra coisa. E o podcast, ou o podcast ter o suporte para aquilo que a pessoa está fazendo, ou ele gerar a outra coisa. Agora, todo esse aspecto de comunidade, de participação dos ouvintes, tudo isso é tão enriquecedor, não sei se financeiro, mas é tão enriquecedor que vale muito a pena fazer o podcast, até porque aquele ouvinte que está lá, ele, em todos os aspectos, ele é fiel a você. O ouvinte que você conquista, a não ser que, sei lá, você xingue a mãe dele no podcast, em muitos casos nem assim, só isso vai fazer com que a gente odeie. Então ele vai estar, alguma coisa que você precisa, ele vai estar participando. Esse próprio debate aqui é consequência direta da participação dos ouvintes. A gente fez uma campanha limitada. Amigos podcasters fizeram campanha dos podcasts deles, de gente que sequer viria para cá porque é de outro estado, mas fez campanha. Então, todo esse aspecto da comunidade é muito legal. Então, o aspecto financeiro é complicado, não é nem o nosso foco aqui, mas é um ponto importante de considerar. Essa palestra que a gente veio apresentar é até para evitar isso realmente, porque além do retorno financeiro, que como a gente está falando aqui, não é uma coisa tão grande assim, pelo menos para os podcasts menores, o legal é você se promover através dessa rede social. Então eu mesmo, nos meus trabalhos, meus freelas, como técnico de informática, então muita gente me procura por causa do PirataCast, ou por causa do Filecast, ou porque eu participei do programa do Papo de Gordo, de um amigo que eu falei lá que eu mexo com informática. O cara vai me procurar, pô, tô querendo montar um computador, tô querendo comprar um computador, minha rede está ruim, o que eu faço? Então é legal por esse lado, você não ganha o dinheiro no site, no podcast, mas você se promove e acaba tendo algo lá na frente com a sua profissão. É uma boa vitrine. Exato. A gente
também que o podcast... Ninguém nunca foi preso ainda para poder soltar e ganhar dinheiro no podcast. Mas o problema do podcast hoje é público. Mesmo os maiores, que a gente fala assim, nossa, por exemplo, o Netcast, o próprio MRG, eles não têm, por exemplo, um número significante monstruoso para a agência. Você pode ver isso pelo próprio... que negócio? Botar lá preso? No Media Kit. Você pode ver o Media Kit do pessoal, você vê a quantidade de downloads aí que o pessoal fala que tem, 70 mil, 80 mil, 100 mil downloads, vamos dizer o máximo aí. 100 mil pessoas escutando, para uma agência, para uma coisa do tipo, é um número muito pequeno ainda, sabe? Então você chega em para grupos pequenos ainda, o pessoal que tem menos de 15 mil downloads, ou menos de 10 mil downloads por mês, é complicado você falar em ganhar dinheiro ainda único e exclusivamente com anúncio de podcast, porque as agências de propaganda não acreditam que a mídia vai gerar isso, entendeu? Que aquela mídia vai reverter esse dinheiro para você. Então é complicado. Você consegue sim, só que para conseguir você tem que ter relevância. Para ter relevância precisa ter as pessoas seguindo, etc. É capaz de você ser mais relevante porque tem muitos seguidores no Twitter, no Facebook, do que você pelo seu número de podcast, por exemplo. As agências estão hoje entendendo uma coisa um pouco diferente. Né? O número não é o mesmo, o número de ouvintes do podcast não é o mesmo número de telespectadores, entendeu? De televisão, mas o grau de fidelidade desse cliente, dessa pessoa que está sendo atingida, é muito maior. Então, as agências estão começando a olhar de uma forma diferente. Né? Até porque o ouvinte é um público qualificado, é alguém que está sempre atrás de buscar informação, é alguém que está sempre procurando uma coisa nova e está sempre disposto a consumir produtos. Então, ele já teve que ela baixar seu programa, então ele já está procurando aquela propaganda de colocação. Então isso também é um atrativo para as agências hoje, estão se ligando nisso, que o ouvinte do podcast é um público que consome muito, porque ele está sempre atrás de coisa nova. Aí, pessoal, dando prosseguimento aqui à leitura de e-mails, alguém vai dar uma pergunta que não seja relacionada com dinheiro.